Você já ouviu alguém dizer com certeza absoluta: "Eu já estou salvo"? Pois saiba que essa frase, apesar de parecer cheia de fé, esconde um risco espiritual profundo, porque há algo que a maioria esquece. Algo que, se você ignorar, pode custar a eternidade. E essa verdade não é sobre medo, mas sobre responsabilidade, liberdade e amor. Uma alma pode caminhar com Deus durante toda a vida e ainda assim se perder no último instante. Por quê? A resposta começa com um dos maiores equívocos da fé moderna: tratar a salvação como um bilhete carimbado, como se uma oração feita no passado bastasse para garantir o céu. Mas a tradição cristã e o próprio Evangelho ensina algo muito diferente. A salvação é uma jornada. E como toda jornada, ela só se completa na chegada. Um coração pode começar bem, mas tropeçar no fim. Uma alma pode se levantar 1000 vezes, mas também pode desistir quando mais precisa persistir. Esse vídeo foi feito com todo o cuidado, não para assustar, mas para despertar. Se você sente que essa mensagem está tocando algo dentro de você, nos ajude a espalhar essa luz. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as próximas reflexões e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. É um gesto simples, mas que pode ajudar a transformar vidas. Agora vamos juntos mergulhar fundo nessa verdade que, quando compreendida, muda a forma como enxergamos a fé, a vida e a eternidade. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja ensina que a salvação começa com a graça de Deus, mas não termina ali. Ela se desenvolve ao longo de toda a vida. É um processo, um caminho, uma fidelidade contínua. A fé não é apenas um momento emocional, é uma escolha que se renova todos os dias. É permanecer em Cristo, mesmo nas tempestades, mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece contrário. Jesus não disse: "Quem crer uma vez será salvo". Ele disse: "Quem perseverar até o fim, esse será salvo". Essas palavras revelam algo essencial. O fim importa. A última escolha conta. O último instante pode ser decisivo. E por que isso é tão importante? Porque até o último suspiro, o ser humano mantém seu livre-arbítrio. Isso quer dizer que, mesmo depois de uma vida inteira de fé, de serviço, de oração, ainda podemos, por orgulho, por desespero, por rebeldia, afastar-nos de Deus. Não porque Ele nos rejeita, mas porque nós escolhemos nos afastar. É por isso que a Igreja é tão clara. Ninguém deve se considerar salvo enquanto vive na terra. Não como forma de medo, mas como forma de humildade, como consciência da nossa fragilidade, da nossa liberdade e da necessidade contínua da graça. A presunção espiritual, aquela ideia de que já garantimos o céu, é um dos maiores perigos da vida cristã, porque ela nos faz baixar a guarda, relaxar a vigilância, confiar demais em nós mesmos e esquecer que estamos em combate. Sim, combate. A vida cristã é um combate espiritual. É o que São Paulo dizia: "Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé". Note, ele fala da corrida completa, da fé guardada até o fim. Não basta começar bem, é preciso terminar fiel. E o inimigo da alma sabe disso. Por isso, os santos alertam: as tentações finais podem ser as mais sutis e perigosas. Desesperança, orgulho, rancor, presunção, são armadilhas que podem desviar até os que caminharam uma vida inteira com Deus. É no fim da corrida que os músculos estão mais cansados. E é no fim da vida que o inimigo pode tentar um último golpe. Por isso, precisamos estar atentos, vigilantes, em oração até o último instante. Mas não se trata de viver com medo. Trata-se de viver com propósito. A salvação é dom, mas também é resposta. É graça, mas também é fidelidade. É amor, mas também é decisão. Deus nos criou livres e respeita até o fim essa liberdade. Ele nos oferece tudo: perdão, força, luz, presença. Mas cabe a nós aceitar, e aceitar até o fim. Por isso, viver em estado de graça é fundamental. Estar em paz com Deus, com os outros, com a própria alma. Estar limpo de mágoas, de pecados não confessados,
de feridas não curadas. A cada dia podemos nos aproximar mais ou nos afastar. E sim, cada dia conta, porque a morte pode chegar sem aviso. E nesse instante tudo se define. A boa notícia? Deus não nos abandona. Ele nos acompanha, Ele nos sustenta, Ele nos levanta quando caímos. Mas precisamos querer, precisamos dizer sim, precisamos perseverar. Não somos salvos por nossos méritos, mas somos salvos pela graça. E a graça exige correspondência. Essa é a beleza da fé católica. Ela não é automática, mas é pessoal. É uma história de amor entre Deus e a alma. Uma história que pode ter quedas, lutas, dúvidas, mas que, com fé e humildade, pode terminar em glória. E é isso que mais importa. Como termina. O último ato da vida é o mais importante, porque ali, diante de Deus, tudo se revela. E só então saberemos. Fomos fiéis até o fim? Um dos maiores mistérios da vida cristã é este. Deus respeita a liberdade humana até o último segundo da existência. Ele é Pai, mas não é controlador. Ele é amor, mas não força ninguém a retribuir esse amor. A salvação, por mais que seja desejada por Deus para todos, é uma estrada de mão dupla. Deus convida, atrai, sustenta, mas jamais invade. E é por isso que mesmo uma alma profundamente devota, que passou décadas caminhando na fé, ainda tem a liberdade de dizer sim ou não até o fim. Essa liberdade é um presente, mas também um peso. Ela nos faz verdadeiramente humanos, capazes de amar de maneira autêntica, mas também de rejeitar o bem. É por isso que a Igreja nunca declarou que qualquer pessoa, viva ou morta, esteja com certeza no inferno. Nem mesmo Judas. Porque até o último instante, uma alma pode se voltar a Deus com arrependimento sincero. Por outro lado, ninguém, enquanto está vivo, pode afirmar com plena segurança que está garantido no céu. A porta permanece aberta, ou fechada, até o último suspiro. Isso nos leva a um ponto crucial. A vida espiritual não é uma escada rolante que nos leva automaticamente ao céu. É uma estrada cheia de decisões, quedas, retomadas. E é preciso manter a vigilância, porque há riscos reais. O pecado, o orgulho, o comodismo, a presunção. Tudo isso pode nos desviar do caminho. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Saul, por exemplo, foi ungido por Deus, mas perdeu o coração, e terminou na desobediência e na escuridão. A doutrina da Igreja é clara. Enquanto há vida, há escolha. E essa escolha inclui o risco da queda final. Não porque Deus queira condenar, mas porque Ele respeita nossa liberdade até o fim. Por isso, Jesus nos alerta tantas vezes. Vigiai, não apenas para evitar o pecado, mas para manter acesa a chama do amor. Porque a frieza espiritual é um veneno lento. Ela não mata de uma vez, mas vai apagando a sensibilidade, o desejo de Deus, a sede de eternidade. Talvez por isso tantos santos tenham temido não a morte, mas a infidelidade final. Santa Teresa d'Ávila, mesmo depois de uma vida de profunda intimidade com Deus, rezava pedindo perseverança até o último instante. Ela sabia que a santidade não é um ponto de chegada. É um estado de alma que precisa ser sustentado, protegido, renovado todos os dias, e sobretudo nos últimos dias. E aqui está o ponto que muitos esquecem. As armadilhas espirituais não desaparecem com o tempo. Ao contrário, elas podem se intensificar. O inimigo da alma sabe que está perdendo e por isso lança seus ataques mais sutis na reta final. Pode ser o desespero, a falsa ideia de que Deus não perdoaria mais. Pode ser o orgulho, a recusa em reconhecer erros. Pode ser o rancor, a mágoa que se recusa a morrer. São pequenas brechas que podem impedir o coração de se abrir totalmente ao amor no momento mais decisivo. É por isso que a Igreja nos convida a viver cada dia como preparação para esse encontro final. Não com medo, mas com consciência. Como quem está construindo uma casa para a eternidade. E essa construção exige vigilância, mas também confiança. Porque Deus é fiel e Ele não nos abandona. Ele nos dá meios concretos para permanecer na graça. Os sacramentos, a oração, a palavra, a comunidade. Ele nos cerca de sinais, de oportunidades, de socorros, mas nada disso funciona se não houver resposta.
se o coração não se mover. Porque no fim, a salvação é relacionamento. Não é apenas seguir regras, mas amar o Salvador e amar com perseverança. Como um casamento que dura uma vida inteira e se consuma no último olhar. Essa visão da fé não é triste, ela é profunda. Ela nos tira do comodismo e nos lança na responsabilidade. Porque Deus quer nos salvar, mas não sem nós. E Ele nos leva a sério. Por isso não nos trata como autômatos espirituais, mas como filhos conscientes, capazes de amar, escolher, mudar. E até o fim, Ele nos oferece essa chance. Uma alma pode viver afastada de Deus por anos e se converter nos últimos minutos. E uma alma pode ter caminhado com Deus por décadas e se perder por orgulho no fim. É um mistério, sim, mas é um mistério de liberdade e justiça. E por isso, a única resposta segura é permanecer, perseverar, recomeçar todos os dias. Não porque temos medo do inferno, mas porque amamos demais para correr o risco de perder o céu. Então, ao invés de perguntar se você já está salvo, pergunte: como está meu coração hoje? Eu amo, eu perdoo, eu rezo, eu estou em estado de graça? Essas perguntas são a bússola da alma. Elas não nos escravizam, nos libertam, porque nos mantêm conectados com o essencial. E o essencial, no fim, é estar com Deus. Nada mais. E por isso, mesmo que você já tenha caminhado muito, nunca baixe a guarda. Nunca ache que chegou. Nunca relaxe na vigilância. Continue. Porque a coroa da vida não é dada a quem começa, mas a quem termina fiel. Existe um erro silencioso que se infiltra no coração de muitos crentes: a presunção espiritual. É uma confiança desequilibrada que diz assim: já fui salvo, está garantido. Ou, Deus me ama tanto que não importa o que eu faça, Ele me salvará. Esse pensamento, embora possa parecer tranquilizador, é perigoso, porque troca a vigilância pela acomodação, a humildade pela autoconfiança e a relação viva com Deus por uma certeza estática, quase automática. A presunção é sutil. Ela se disfarça de fé, mas rouba o espírito de conversão. E a Igreja Católica, assim como as Escrituras, sempre alertou contra isso. O próprio Jesus, em seus ensinamentos, nunca disse: apenas creiam e estarão salvos para sempre. O que ele disse foi: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não falou de um momento isolado de fé, mas de uma caminhada, uma fidelidade sustentada, um amor que continua. Essa diferença é crucial, porque há uma linha tênue entre confiar na misericórdia de Deus e abusar dela. O catecismo da Igreja Católica é claro: a presunção é um pecado contra a esperança. Ela acontece quando alguém acredita que pode salvar-se sem a ajuda de Deus, ou quando presume obter o perdão sem arrependimento. Em ambos os casos, o que está em jogo é a ilusão de que o céu pode ser conquistado sem cruz. Muitos se perdem nesse engano porque confundem o amor de Deus com permissividade. Pensam que, porque Deus é amor, Ele não se importa com nossas escolhas. Mas o amor verdadeiro não ignora o mal. Ele corrige, orienta e espera uma resposta. Deus nunca obriga ninguém ao céu. Ele convida, mas esse convite exige liberdade e uma resposta concreta que se manifesta nas atitudes diárias. Quem vive na presunção espiritual geralmente se torna indiferente aos alertas do espírito, ignora os pequenos avisos da consciência, diminui a gravidade do pecado, não vê necessidade de confissão, de mudança, de oração profunda, e pouco a pouco a alma que antes caminhava com Deus começa a se afastar. Não por um pecado escandaloso, mas por uma série de pequenas concessões. É o famoso "não é tão grave assim" que vai anestesiando a alma. É por isso que os santos falavam tanto da vigilância. São Bernardo dizia que a alma não cai de repente, ela escorrega aos poucos. E o que começa como uma pequena negligência espiritual pode se transformar numa frieza profunda. O coração que um dia ardia por Deus começa a viver de memória. Ainda fala de Deus, ainda vai à igreja, mas perdeu a sensibilidade. E esse estado é perigoso, porque o inimigo prefere a alma morna. Ela é previsível, satisfeita, sem defesa. Jesus mesmo disse no Apocalipse: conheço tuas obras,
Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, vou vomitar-te da minha boca. Palavras duras, mas de amor. Porque o Senhor não quer almas mornas. Ele quer corações inteiros, não perfeitos, mas entregues. Não impecáveis, mas arrependidos. E isso não combina com a presunção. Porque quem presume não se examina, não se arrepende, não se dobra diante da misericórdia. Há uma história antiga de um monge que, prestes a morrer, foi questionado: "Você tem certeza da salvação?" E ele respondeu: "Tenho certeza do amor de Deus, e por isso espero com confiança, mas me apresento com humildade." Essa é a atitude correta. Esperança firme, sim. Confiança no amor de Deus, sim. Mas sem perder a consciência de que precisamos corresponder a esse amor com vida nova, com conversão real. Essa perspectiva também corrige outro erro comum: o medo desesperado. Porque o contrário da presunção é o desespero, e ele também fere a esperança. A Igreja ensina que a salvação é possível a todos, que a misericórdia é infinita, que Deus oferece todas as graças necessárias. Mas entre a presunção e o desespero, existe um caminho: a confiança humilde. Essa confiança não é passiva. Ela se move, ela age, ela busca os sacramentos, ela perdoa, ela luta contra o pecado, mesmo que caia muitas vezes. É uma confiança que reconhece: sozinho eu não consigo, mas com Deus posso tudo. E por isso ela não relaxa. Ela reza, vigia, caminha. O perigo da presunção espiritual também aparece na comparação. Alguns acham que estão bem com Deus porque são melhores que os outros, ou porque fazem parte da igreja certa. Mas Jesus deixou claro: não julgueis. A salvação é uma obra misteriosa. Aquele que hoje está caído pode levantar-se, e aquele que hoje está de pé pode cair. A única comparação justa é com Cristo, e diante dele todos temos o que mudar. Por isso, quando alguém pergunta: "Você está salvo?", a resposta mais honesta é: "Estou caminhando, estou lutando, estou confiando e espero, pela misericórdia de Deus, permanecer fiel até o fim." Essa resposta não diminui a graça, ela a honra, porque reconhece que a salvação não é uma conquista humana, mas uma dádiva divina. E como toda dádiva, precisa ser acolhida, protegida e vivida. A presunção espiritual é uma armadilha, uma mentira travestida de fé. E a melhor maneira de evitá-la é permanecer pequeno diante de Deus, rezar com o coração, confessar com sinceridade, amar com verdade. Quem faz isso não precisa temer o fim, porque vive a salvação como um presente diário. E assim, quando a hora chegar, a alma não será pega de surpresa, mas acolhida por aquele a quem amou até o fim. Poucos momentos na vida humana são tão misteriosos quanto os instantes finais antes da morte. Existe um silêncio, uma tensão, uma expectativa espiritual que envolve aquele que está prestes a partir. E segundo os grandes mestres da fé cristã, é nesse ponto final da estrada que o combate espiritual atinge seu auge. O que está em jogo? A eternidade. E por isso, não é exagero dizer: o último combate da alma é real. Durante toda a vida, a alma passa por provações. Mas no momento da morte, as forças do mal podem tentar lançar suas últimas flechas. Desespero, medo, orgulho, dúvida, ressentimento. São armadilhas que o inimigo pode usar para confundir a alma, enfraquecê-la ou, em casos extremos, tentar afastá-la do amor de Deus. Isso não é superstição. É uma verdade espiritual repetida por santos, místicos e confirmada pela doutrina católica. O inimigo não desiste facilmente. Santa Teresa de Ávila dizia que o demônio tenta até o último suspiro. São João Maria Vianney falava do leito de morte como campo de batalha. E Santa Faustina, em seus escritos, relata como viu almas travando lutas profundas nos momentos finais. Mas todos os santos também afirmam: a graça de Deus é maior, o amor de Deus está presente, e a alma que busca a luz não será abandonada. Mas por que esse último combate acontece? Porque até o fim temos liberdade. O livre-arbítrio não se anula nos últimos instantes. E o inimigo, sabendo disso, tenta jogar todas as fichas em uma última tentativa de fazer a alma recuar.
Pode ser uma memória dolorosa, um sentimento de indignidade, um pensamento de que Deus não vai perdoar, ou mesmo um apego final a algo terreno. São armadilhas disfarçadas. É por isso que a igreja sempre ensinou a importância de preparar-se para a morte. Isso não significa viver com medo, significa viver com consciência. A vida cristã é um exercício de vigilância, não por paranoia, mas por amor, porque quem ama, vigia. Quem ama quer permanecer firme até o fim, e não há maior prova de amor do que entregar a vida nas mãos de Deus com confiança, mesmo em meio à dor. Nesse combate final, os sacramentos da igreja são como armas espirituais. A confissão purifica, a Eucaristia fortalece, a unção dos enfermos consola e prepara. É por isso que tantos santos pediam esses sacramentos ao perceber que a hora se aproximava. Eles sabiam que não estavam garantidos, mas confiavam na misericórdia que se derrama por esses canais de graça. E mesmo quando não há tempo ou oportunidade para um sacramento visível, Deus vê o coração. Um ato de contrição sincero, um olhar para o céu, um suspiro de arrependimento, podem ser suficientes, porque Deus não está preso aos ritos, mas Ele os deu para nos ajudar. Desprezá-los é negligência. Valorizar cada oportunidade de estar em graça é sabedoria. Os relatos espirituais sobre o fim da vida também revelam que Deus, em sua bondade, oferece luz mesmo na hora da morte. Muitos que acompanharam entes queridos morrendo relatam mudanças repentinas, arrependimentos de última hora, olhos que se voltam para o alto. É o Espírito Santo agindo. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda toca, porque Ele quer salvar. Ele não desiste. No entanto, também há relatos tristes, de pessoas que partiram com rancor, orgulho, frieza, almas que, mesmo diante da misericórdia, escolheram o fechamento. Isso também é liberdade, e a justiça divina respeita. Mas quem somos nós para julgar? O que nos cabe é rezar, suplicar por cada alma, confiar que, de alguma forma, o amor de Deus agiu até o fim. Esse combate final nos lembra de algo fundamental. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. E isso não se conquista com esforço humano apenas. Se conquista com humildade. A alma que sabe que pode cair, reza mais, confia mais, ama mais. Não porque se sente fraca, mas porque sabe que só Deus é forte. Por isso, viver bem é treinar para morrer bem. Não no sentido mórbido, mas no sentido de estar pronto a qualquer momento. Isso muda tudo. Muda como tratamos os outros, como lidamos com as mágoas, como nos confessamos, como buscamos reconciliação. Porque se a morte pode chegar a qualquer hora, então o amor deve ser vivido agora. São Francisco de Sales dizia: não espere por amanhã para se converter, porque o amanhã pode não chegar. Essas palavras não são para assustar, são para despertar. A vida é um presente, e a eternidade começa a ser decidida nas escolhas de hoje. Nesse combate, não estamos sozinhos. O anjo da guarda permanece conosco. Os santos intercedem. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, se inclina sobre os leitos dos moribundos. A igreja reza, a graça sustenta, o céu se movimenta. Tudo por uma alma, porque para Deus, cada alma vale a vida de seu filho. E quando a alma, mesmo frágil, escolhe confiar, escolher amar, escolhe entregar-se, ela vence. Não porque lutou sozinha, mas porque aceitou ser amparada. Porque no fim, é isso que define tudo. Não o quanto fizemos, mas o quanto nos deixamos amar. E o amor verdadeiro vence até a morte. Quando se fala de salvação, muitos imaginam que o essencial está nas grandes obras, nos grandes gestos, nas conquistas visíveis. Mas a tradição espiritual sempre apontou para algo mais sutil e profundo: o estado da alma na hora da morte. E nesse ponto, a igreja é clara. Estar em estado de graça no instante final é um sinal poderoso de salvação. Mas o que significa isso na prática? Significa que a alma está reconciliada com Deus, livre de pecado mortal, unida à vontade divina. Não se trata de perfeição absoluta, porque ninguém é perfeito. Trata-se de estar em comunhão com o amor que salva, mesmo em meio à fragilidade.
E por que esse instante importa tanto? Porque, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, a morte sela o destino eterno da alma. Depois da morte, não há mais méritos a conquistar, nem escolhas a fazer. Por isso, o último momento é precioso. É a hora da entrega, da verdade, da definição. Os santos sempre valorizaram esse instante. Muitos pediam insistentemente a graça de morrer em estado de graça. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que desejava morrer amando. São José, padroeiro da Boa Morte, é invocado justamente porque morreu nos braços de Jesus e Maria, em plena paz com Deus. Mas o estado de graça não é algo místico ou inalcançável. Ele é acessível. Basta que a alma esteja arrependida, confessada ou ao menos profundamente contrita. É por isso que a confissão é chamada de sacramento da reconciliação. Ela restaura a graça, ela limpa a alma, ela prepara o coração para a eternidade. Muitas vezes pensamos que a preparação para a morte é só para os idosos, para os doentes terminais. Mas a verdade é que ninguém sabe o dia ou a hora. Viver em estado de graça é viver preparado. É como manter o óleo da lâmpada cheio, como na parábola das virgens prudentes. Não por medo, mas por amor. Estar em estado de graça é também estar em paz com os outros. A reconciliação com o próximo, o perdão oferecido e recebido, o coração sem rancor, tudo isso faz parte dessa harmonia interior. Porque o céu não é apenas ausência de pecado, mas presença de amor. E não se chega ao céu com o coração cheio de ódio. E com a própria alma, sim, é necessário estar em paz consigo mesmo, aceitar a misericórdia, perdoar-se, deixar para trás o que foi perdoado por Deus. Quantas almas se perdem porque não se sentem dignas de serem amadas por Deus, mesmo depois de confessadas? O estado de graça inclui essa reconciliação interior, porque Deus não acusa, Ele salva. Muitos relatos espirituais mostram que, no instante da morte, uma paz invade o coração da alma em estado de graça. É como se o céu se fizesse presente. Não é ausência de dor física, é presença de luz espiritual. A alma sente que está voltando para casa, e mesmo entre lágrimas e despedidas, há serenidade. Mas estar em estado de graça não é um bilhete automático para o céu. É a base, o alicerce. A alma pode ainda passar pelo purgatório, se houver feridas a curar, apegos a soltar. Mas uma coisa é certa: quem morre em estado de graça não se perde. Está salvo, está em caminho, está nas mãos de Deus. E como saber se estamos em estado de graça? A resposta mais simples é: pela confissão frequente, pela comunhão com Deus na oração e nos sacramentos, pela vida reta. Não se trata de escrúpulo, mas de vigilância amorosa. Quem ama, cuida. Quem sabe o valor da eternidade, se prepara com ternura. Por isso, é tão importante valorizar os momentos de reconciliação. Aquele impulso de se confessar, aquela vontade de pedir perdão, aquela necessidade de fazer as pazes com alguém. Pode ser um chamado do Espírito, pode ser Deus preparando o coração. Não ignore, não adie. Cada sim a Deus constrói a paz da hora final. E se a morte chegar de repente? E se não houver tempo? Deus conhece o coração. Ele vê os desejos, os arrependimentos silenciosos, os gestos escondidos. A Igreja ensina que um ato de contrição perfeito, movido por amor a Deus, pode restaurar a graça, mesmo sem confissão, se houver o desejo sincero de confessar-se assim que possível. Mas, claro, isso não deve ser usado como desculpa para a negligência. O amor verdadeiro é diligente. Se há oportunidade de confessar-se, de reconciliar-se, de comungar, faça, não por obrigação, mas porque cada vez que você faz isso, está mais próximo de uma boa morte e, portanto, mais próximo do céu. O estado de graça é como uma chama viva dentro da alma. E mesmo que o mundo ao redor esteja escuro, essa luz guia, consola, prepara. Na hora da partida, ela brilha diante do trono, e Deus reconhece seus filhos pela luz que carregam. Essa luz é a graça. Por isso, viver bem é viver em graça. Amar bem é amar com graça. Morrer bem é morrer com a graça.
E essa graça não é mérito, é dom. Basta estender as mãos, basta dizer sim, basta querer. Ao longo da caminhada da fé, muitos acreditam que podem trilhar essa estrada sozinhos, apenas com força de vontade ou boas intenções. Mas a tradição cristã, desde os primeiros séculos, ensina algo decisivo. A salvação não é uma escada que se sobe com esforço próprio. É uma ponte construída por Deus, e essa ponte tem pilares. E esses pilares são os sacramentos. Os sacramentos não são apenas rituais simbólicos ou práticas religiosas externas. Eles são canais vivos da graça de Deus, instrumentos por meio dos quais o céu toca a terra. E, sobretudo, eles são as ferramentas mais poderosas para manter a alma em estado de graça e prepará-la para a eternidade. A Igreja ensina que existem 7 sacramentos, mas 3 deles têm um papel especialmente vital nos momentos finais da vida: a confissão, a Eucaristia e a unção dos enfermos. Juntos eles formam o que muitos chamam de viático espiritual, o sustento da alma na travessia da morte. A confissão é o primeiro passo. É por meio dela que a alma se reconcilia com Deus. É quando reconhece seus pecados, se arrepende e recebe o perdão. Não é apenas um alívio emocional, é uma verdadeira restauração espiritual. O pecado mortal que afasta a alma da graça é destruído. A alma volta à comunhão com o Criador. É por isso que tantos santos suplicavam pelo sacramento da reconciliação antes de morrer. Eles sabiam, entrar na eternidade com o coração limpo é um presente que não tem preço. E mais do que medo do inferno, o que os movia era o desejo de não se afastar do amor. Depois vem a Eucaristia, chamada nesse contexto de viático. A palavra viático significa provisão para o caminho. E não há alimento mais santo para a alma do que o corpo de Cristo. Receber Jesus na Eucaristia pouco antes de partir é como atravessar a morte com ele ao lado. É o cumprimento mais íntimo da promessa: estarei convosco até o fim dos tempos. Quantos testemunhos existem de pessoas que, mesmo às portas da morte, expressaram o desejo de comungar. Mesmo com dificuldades físicas, mesmo com poucas forças, seus lábios buscavam o pão da vida, porque sabiam, esse alimento é a garantia da ressurreição. E então, há unção dos enfermos. Por muito tempo, esse sacramento foi conhecido como extrema unção, o que dava a ideia de algo que só se administra à beira da morte. Mas a verdade é que ele é muito mais que isso. A unção dos enfermos é um sacramento de cura, física, emocional, espiritual. Ela fortalece a alma para enfrentar o sofrimento, a fragilidade, a despedida. Mas sim, quando administrada no fim da vida, a unção tem um papel poderosíssimo. Ela prepara a alma para o encontro com Deus, dá forças para não ceder ao desespero, concede paz, alivia a dor e, segundo a fé da Igreja, pode até perdoar pecados se a pessoa não puder mais confessar-se diretamente. Esse é o poder dos sacramentos. Eles não são apenas meios de consolo. Eles são reais, efetivos, atuantes. São instrumentos da misericórdia divina. São como mãos de Deus tocando a alma em seu ponto mais vulnerável e, muitas vezes, em seu ponto mais aberto. Mas os sacramentos não servem apenas para o momento da morte. Eles nos acompanham durante toda a vida. O batismo nos dá a graça inicial. A crisma fortalece nossa fé. O matrimônio e a ordem nos configuram a missões específicas. A confissão nos reconcilia. A Eucaristia nos alimenta. A unção nos cura. Todos eles juntos formam um caminho, uma estrada de graça. E é por isso que a Igreja sempre insistiu tanto. Não negligencie os sacramentos. Eles não são opcionais. Eles são essenciais. São a linguagem de Deus para cuidar da nossa alma. Nos tempos modernos, muitos deixaram de buscar os sacramentos. Acham que basta ser bom. Mas essa visão ignora um ponto crucial. Ninguém é bom por si mesmo. É a graça que nos transforma. É o amor de Deus que nos purifica. E os sacramentos são os recipientes dessa graça. Por isso, quem deseja chegar ao céu não pode desprezar esses meios sagrados. Não basta ter fé no coração. É preciso alimentar essa fé com os dons que o próprio Cristo instituiu. Ele mesmo disse:
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Não é metáfora, é promessa. E como isso tudo se conecta com a salvação? De forma direta, porque os sacramentos mantêm a alma viva espiritualmente, ajudam-na a resistir às tentações, curam feridas profundas e no final fazem com que ela se entregue a Deus em paz. Uma alma que vive os sacramentos, mesmo com quedas, é uma alma em caminho. É uma alma que, mesmo imperfeita, não está sozinha, porque a cada passo Deus a toca, Deus a levanta, Deus a fortalece. E se você ainda não se reconciliou com Deus, ou está afastado da Eucaristia, ou nunca recebeu a unção, saiba que ainda há tempo. Enquanto há vida, há oportunidade. E a igreja está de portas abertas para acolher, perdoar, alimentar, ungir. A salvação não é para os fortes, é para os que reconhecem que precisam de Deus. Então, se prepare. Use as ferramentas que o céu colocou à sua disposição. Não espere pelo fim para buscar os sacramentos, porque cada vez que você os recebe, algo eterno acontece dentro de você. Algo que o aproxima do céu. Algo que o prepara para o último suspiro e para o primeiro passo na eternidade. O que define, afinal, a salvação plena? O que sela definitivamente o destino de uma alma? A resposta está no momento mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais decisivo da existência humana. O instante da morte. Ali, no último suspiro, tudo se confirma. Toda a vida, todo o amor, toda a busca ou toda a recusa é finalmente entregue. E Deus, que conhece o íntimo do coração, acolhe, julga, salva ou respeita a escolha de quem o rejeitou. A tradição cristã é clara. Só está 100% salvo quem morre em Cristo. É essa união com Ele, no fim da jornada, que determina o início de uma eternidade junto a Deus. E o que significa morrer em Cristo? Significa estar em estado de graça, com o coração reconciliado, com a alma aberta ao amor. Não quer dizer perfeição, mas quer dizer entrega. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1022, diz: cada homem, depois de morrer, recebe na sua alma imortal o juízo particular, que confirma sua retribuição eterna. É neste instante que a alma vê sua vida à luz da verdade. E é neste instante que a união com Cristo, ou a separação dele, se torna definitiva. Por isso, nada é mais precioso do que morrer em Cristo. Um coração que viveu lutando, perdoando, caindo e levantando. Se for entregue a Jesus no último momento, estará seguro. Mas uma vida cheia de obras, sem conversão interior, pode correr o risco de afastar-se dele por escolha própria. A boa notícia é que Deus faz de tudo para salvar. Ele envia sinais, desperta a consciência, envia pessoas, situações, até dores, para chamar a alma de volta. E, até o último segundo, ele espera um sim. Mesmo que silencioso, mesmo que interior, mesmo que feito apenas com um olhar de arrependimento. Mas a escolha é nossa, sempre foi. A liberdade é o presente mais perigoso e mais belo que Deus nos deu, porque com ela podemos amar ou recusar o amor. Com ela podemos perdoar ou endurecer. Com ela podemos aceitar o céu ou fechá-lo diante de nós mesmos. E isso nos leva a uma grande verdade. Viver é se preparar para morrer. Não de forma mórbida, mas de forma consciente. Quem vive com os olhos na eternidade aprende a valorizar o hoje. Aprende a amar mais, julgar menos, buscar a verdade com mais sede, porque sabe que tudo aqui passa e que só o que é eterno permanece. Essa consciência não deve gerar medo. Pelo contrário, deve gerar responsabilidade e esperança. Porque se é verdade que só está salvo quem morre em Cristo, também é verdade que todos têm a chance de morrer assim. A salvação é possível. A graça é abundante. A misericórdia está sempre disponível, mas ela precisa ser acolhida. E essa acolhida começa agora. Começa quando você decide se aproximar de Deus. Quando você escolhe perdoar. Quando você volta à oração. Quando você busca os sacramentos. Quando você se entrega, com todas as suas feridas, ao amor que cura. A morte não é um susto para quem vive preparado. Não é um abismo para quem vive reconciliado. Não é um castigo para quem vive com fé. Para esses, a morte é apenas uma passagem, um sopro,
Um fechar de olhos aqui e um abrir de olhos na eternidade. Um encontro. E a salvação plena acontece aí, quando esse encontro é de amor. Quando a alma diante de Deus reconhece aquele que sempre a esperou. Quando ela diz, Senhor, eis-me aqui, perdoa-me, recebe-me. E ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a meta, esse é o destino. Esse é o verdadeiro sucesso da vida, morrer em Cristo. Tudo o que fazemos, tudo o que escolhemos, tudo o que construímos, só tem valor se nos conduzir a esse momento. Porque nada é mais importante do que onde passaremos a eternidade. E agora, se você chegou até aqui, se esse conteúdo tocou seu coração, eu te convido a fazer parte dessa missão. Esses vídeos levam tempo, oração e entrega para serem produzidos. Mas você pode nos ajudar de uma forma muito simples. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber os próximos conteúdos. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa mensagem hoje. Não deixe essa semente morrer. Faça com que ela alcance outros corações, porque falar sobre salvação é falar sobre vida. E cada alma que acorda para essa verdade é uma vitória para o céu.